Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Salmo 55, versículo de número 17. Quando você achar, dá um glória a Deus para saber que você achou, tá bom? Salmo 55, o versículo 17, o salmista diz assim, ó: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Eu gosto muito também de, na Bíblia Sagrada, ver outras traduções. Por exemplo, essa tradução que eu estou lendo para você é a chamada Revista e Corrigida, que diz: de manhã, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. A Bíblia, a nova tradução linguagem de hoje, nesse mesmo versículo diz assim, ó: de manhã, ao meio-dia e de noite louvarei e orarei ao Senhor. Então vamos tomar posse disso aqui. Eu quero que você, para gravar no teu coração e na tua mente, repita comigo. Vamos lá, diga assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Amém? Feche os olhos agora e peça para Deus falar contigo na pregação desta palavra. Soberano Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, Criador do céu e da terra, nós queremos glorificar ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra que me foi enviada esta semana. O Espírito Santo falou comigo sobre este propósito. Eu quero que o Senhor me use, me abençoe para que os meus lábios sejam Tua boca, e aquilo que o Senhor falou comigo eu consiga transmitir à igreja e aos que nos assistem pela internet, aos que nos ouvem pelo rádio. Senhor, fale e não te cales, para que a Tua palavra, como uma flecha, atinja o alvo e glorifique o nome do Senhor, porque no fim de tudo, tudo é para Ti, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glórias a Deus, amém. Pode se sentar dando glória a Deus, aplaudindo, dando aleluia. Bom, minha gente, a palavra que o Espírito Santo trabalhou muito comigo essa semana, entre conversas com amigos que gostam de falar da palavra, recebemos essa semana um casal de amigos, falamos tanto da Bíblia, tanto da palavra, e este salmo de número 55, especificamente o versículo 17, o salmista dizer assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia. É importante também eu dizer que de tarde na Bíblia tem uma conotação diferente do que nós acostumamos ter, porque de tarde para nós é pós-meio-dia, né? Então quando é meio-dia a gente já dá boa tarde para alguém, mas no sentido bíblico, tarde significa o fim da tarde e o começo da noite. Então a expressão à tarde na Bíblia representa já aquela parte do dia que o sol se põe e a noite vem. Então, em alguns contextos do hebraico, esse tarde significa início de noite. Então, o contexto que o salmista está dizendo é de manhã, na metade do dia e à noite. Ele está dizendo: eu vou orar a Deus. Eu vou entrar na presença do Senhor. E aí, quando vemos esta palavra, amados, será que iria o salmista 2 ou 3 vezes até o templo? Será que era isso que ele fazia?
Lá em Atos capítulo 1, versículo 3, a Bíblia vai dizer que Pedro e João iam à hora nona, 3 horas da tarde, eles iam ao templo para orar. Mas será que o salmista, de manhã, deixa eu ir lá no templo para orar? Aí voltava, trabalhava, meio-dia, deixa eu ir lá no templo. Obviamente que não. Essa igreja, por exemplo, nós temos um culto no domingo. Como seria então para você orar de manhã, de tarde e de noite? Viria você 3 vezes ao dia aqui? É óbvio que o que o salmista está falando é de uma vida com Deus, independente do templo religioso aonde ele congrega. Nós estamos falando de uma vida de intensidade com Deus que vai além das paredes da igreja. Jesus disse: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que lá no oculto do seu quarto ele vai te ouvir, e em secreto aquele que te ouve, ele vai te recompensar para que todos vejam. Então nós estamos falando, amados, de uma vida com Deus contínua. Qual foi o problema que nós, pastores da Igreja Evangélica Brasileira, semeamos na vida das pessoas? Praticamente nós ensinamos às pessoas que vida com Deus é ir à igreja. Então a pessoa mais ou menos assim, ela vai à igreja no domingo, assiste um culto ou participa de um culto e, ainda que não seja proposital, essa pessoa tem o seguinte pensamento: missão cumprida, semana abençoada, fui para o culto de domingo, a semana vai ser uma bênção e está tudo certo. Então agora eu posso trabalhar a semana inteira, eu posso cuidar da minha família. Porém, quantos aqui querem aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento, de Ele estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos? Queremos a presença dEle? E eu pergunto a você, você quer Deus contigo, a presença dEle, você quer a presença dEle só pela manhã e à tarde Ele te larga? Você quer a presença dEle só agora à noite, enquanto a gente está aqui, e quando saiu daqui acabou? O livro do Êxodo, capítulo 13 e o versículo 21, o segundo livro da Bíblia, Êxodo 13, capítulo 13 e o versículo 21, olha só o que diz aqui, e o Senhor ia adiante deles. Quem quer que Deus vá adiante de si? Diga: vai na minha frente, Senhor. Diga: eu quero Deus na minha frente. Aí a palavra diz que Deus ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Diga comigo: a presença de Deus de dia e de noite. Eu quero e desejo de todo o meu coração que esta palavra promova no teu coração o desejo de querer Deus contigo de manhã, de tarde e de noite. Que o Espírito Santo trabalhe na minha e na tua vida de manhã, de tarde e de noite. Que a presença de Deus esteja na tua casa de manhã, de tarde e de noite. E ainda tem um salmo que diz que até enquanto você estiver dormindo, Ele vai estar trabalhando por você. O Salmo 127 diz que Ele dá aos seus amados enquanto dormem. Oh glória! Até enquanto você está dormindo, o Senhor está lá vigiando o teu sono. Enquanto você está dormindo, o Senhor está lá contigo na tua casa. Aí, entendemos e queremos Deus de manhã, de tarde e de noite. A pergunta que eu vou te fazer agora, porque da mesma forma, o diabo, nosso adversário, será que ele só trabalha um período do dia contra a gente? Será que ele desistiu de você? De noite não vou nem mexer com ela, porque de noite ela está na igreja.
Vou nem mexer com ele, porque de noite ele foi para a igreja, agora ele está poderoso. A palavra de Deus diz no livro de Neemias, exemplificando isso, no capítulo 4, Neemias 4, a palavra diz que Neemias, ele tinha algumas pessoas que, movidas por um espírito maligno, eu posso dizer isso, essas pessoas, elas estavam contrárias à edificação da cidade e ao plano de libertação do povo de Israel. Então, em Neemias 4, no versículo de número 6, o texto sagrado vai dizer: assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si, para virem atacar a Jerusalém e para desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Por que eles colocaram guarda de dia e guarda de noite? Porque, será que o inimigo só ia atacar de noite? Ou será que o inimigo também ataca de dia? Eu sou de uma época que a gente ouvia falar de assalto, de roubo, era de noite. Mas hoje, em plena luz do dia, não é, irmã? Você ouvia falar de roubo durante o dia, as pessoas sendo roubadas na rua, assim? O perigo era de... Então, toda a vigilância que a pessoa tinha era durante a... Mas agora chegou um tempo que a gente tem que vigiar de dia e de noite. A gente tem que estar vigilante. O Neemias está dizendo, nós oramos ao Senhor e colocamos vigias durante o dia e também durante a noite, porque a gente não sabe que horas que eles vão nos atacar. E olha como é forte o que eu vou ler para você agora, no livro de Apocalipse 12 e no versículo 10, agora já na visão do Apocalipse. Apocalipse 12 e o versículo de número 10. Olha que forte esse texto aqui, irmãos. Como diz o outro lá, o diabo não tira férias. Apocalipse 12, 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então o João está tendo uma visão do juízo do fim dos tempos, e a visão que ele está tendo é a visão em que o diabo e os seus anjos são lançados no lago de fogo e enxofre. Mas ele está dizendo, antes de ser lançado no reino do lago de fogo e enxofre, ele, o adversário, ele acusava os servos do Senhor de dia e de noite, ele não descansava. É o tempo todo. Então vamos recapitular aqui a mensagem para você entender a linha de pensamento. Eu quero Deus comigo de dia e o meu adversário trabalha de dia e de... E por que eu só oro no domingo à noite? Por que eu só abro Bíblia no domingo à noite? Por que eu estou nessa fantasia que me ensinaram que ir no domingo na igreja é o suficiente? Irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Lucas 19, 47, que Jesus ele ia todo dia ao templo para ensinar. Ir à igreja é para aprender algo. A gente vem num culto
Você veio hoje aqui e espero de todo o meu coração que o Espírito Santo esteja usando essa mensagem para ensinar você algo. Mas a sua comunhão com Deus não é estabelecida no culto. A sua vida com Deus não é estabelecida no culto. Pode até começar num culto, por ouvir uma pregação e entregar a vida para Jesus. Mas o que vai manter a sua comunhão com Deus é o seu dia a dia. Amanhã, segunda-feira, não tem culto nessa igreja. Mas vai ter oração? Vai ter leitura da Bíblia? Vai ter devocional? E olha só o que a palavra vai dizer. Vou ler alguns textos aqui para você ver a importância que Deus dá a isso. O Salmo de número 1 vai dizer: bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas olha o que vai dizer o salmista no Salmo 1, primeiro Salmo. Salmo 1, versículo 2. Antes tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita. Só no culto de domingo à noite? De dia, de noite. Então amanhã de manhã, quando você acordar, ainda que seja um versículo, pegue a sua Bíblia, leia um versículo, faça uma oração. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ler, já tenho um aplicativo da Bíblia que dá todo dia um versículo. Pastor, eu para ler, olha, baixa o Cid Moreira lá para você ouvir. E disse Deus, não tem como eu fazer essa voz. Põe lá o Cid Moreira, a Bíblia ouvida, vai ouvir que seja. Parou para almoçar? Faz uma breve oração. Orou hoje aqui na igreja? Glória a Deus. Mas antes de dormir lá na tua casa, agradeça a Deus pelo dia, consagra a tua noite, peça as bênçãos para o dia seguinte. E não é ficar 3, 4 horas de oração não, gente. Você sabia que o judeu e o muçulmano têm como hábito, no mínimo, orar 3 vezes ao dia? Todo dia. O que eu estou falando para você é algo que a igreja dos dias de hoje precisa retomar. Pastor, eu acordo correndo. Então, a gente tem que começar a se programar melhor. Botar o celular lá, o despertador para despertar 20 minutinhos antes. Para que nós possamos viver esta palavra. Porque olha o que diz a palavra. Aquele que antes tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e noite, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A bênção do Senhor vai começar a andar contigo de um jeito. A bênção do Senhor vai andar contigo durante o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, e tudo que você pôr a mão para fazer vai prosperar em nome de Jesus. Vida com Deus, irmãos. O Senhor disse para Josué no capítulo 1 e no versículo de número 8. Josué, eu tenho um plano contigo, você vai atravessar o Jordão, vai levar o povo à terra prometida. Mas Josué, capítulo 1, no versículo 8, o Senhor vai dizer para ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Nós estamos falando de uma vida de devocional, amados. A palavra vai dizer, Lucas 18, Jesus conta a seguinte parábola, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Aí ele vai dizer assim: se o juiz iníquo ouviu aquela viúva, e o vosso Deus, que é o seu Pai, Lucas 18, versículo 7, eu vou ler para não ficar só nas minhas palavras e a minha memória falha, não me fazer errar alguma coisa aqui. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia
e de noite? Você acha que Deus não vai ouvir, atender, transformar a vida de alguém que clama a Ele de dia e de noite? Agora, o que a gente mais vê as pessoas achando que ir à igreja ou orar na igreja vai resolver. É oração de dia, oração de noite. É buscar Deus. Diz o texto sagrado, e eu gostaria de ler Apocalipse 4, no versículo 8 agora. Eita Deus maravilhoso. Como o Espírito Santo puxa a orelha da gente, né, irmãos? Podemos dar um glória a Deus, porque o Espírito Santo está nos ensinando? Então diga comigo, na igreja é para aprender, e no meu dia a dia, para manter a minha comunhão com Deus. Não se mantém em comunhão com Deus só no culto da igreja, domingo à noite, não, irmãos. Ah, pastor, mas eu sou aquele tipo de crente que vai à igreja todo dia. Aí é um particular seu. O que Deus quer, Ele diz assim, ó, trabalhe o homem 6 dias, e o 7º dia será para o seu descanso, e esse dia ele vai se consagrar ou consagrar ao Senhor. Então, biblicamente falando, ir à igreja ou ir ao templo, uma vez por semana é o suficiente. Então você vem aqui na igreja, aprendeu algo, recebeu uma palavra e volta para a tua casa. Só que amanhã, segunda-feira, na tua casa tem oração, tem leitura da Bíblia, terça-feira tem oração, quarta-feira tem oração lá, quinta-feira tem oração, sexta-feira, sábado, Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa. E a tua comunhão com Deus está como? Aumentando. Irmãos, é tão forte. Essa semana, o seu Walter, eu passei ali, Neucione, passei ali na entradinha do Colinas, logo onde tem lá o arco, assim, bem-vindo a Santana de Parnaíba, do lado direito tem um pé de goiaba. E vira e mexe eu passo lá e vejo alguém parando lá e comendo goiaba. Eu disse, eu também vou fazer isso. Parei lá para comer umas goiaba bonita, vermelha, amarelona, assim, ó, na beira da estrada. Só que esse pé de goiaba, ele fica bem assim, ó, na beirinha do rio que passa. Não foi a prefeitura que foi lá e adubou a terra. Não, é uma árvore que está lá no meio do caminho. Só que ela é uma árvore que foi plantada junto ao... Não precisa o homem regar aquela árvore. O que acontece? A água passa ali no pé dela todo dia. Então, quando chega a época de dar goiaba, a goiaba aparece. Quando chega o tempo de todas as goiabeiras, ela também dá goiaba, porque ela está plantada ali. Não precisa do homem para regar, não precisa do homem para podar. Quando chega na estação própria, ela dá fruto. E a Bíblia está dizendo que aquele que medita na lei do Senhor, na palavra, de dia e de noite, é comparado a uma árvore plantada junto ao ribeiro, que na sua estação própria dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, maravilha! Então, você vai ser uma árvore plantada aos pés do ribeiro, ou seja, você é independente de homens para dar fruto. Você não precisa que ninguém, as próprias águas do ribeiro vão regar as tuas, oh glória. Apocalipse 4, as raízes são regadas naturalmente. Apocalipse 4 e o versículo 8, olha só a visão que ele tem lá no céu. E os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O que João no Apocalipse está dizendo? Que lá no céu, os anjos adoram ao Todo-Poderoso de manhã,
de tarde e de noite. Eles não se cansam. E nós precisamos trazer esse hábito para o nosso dia a dia, irmãos. Orar de manhã, orar de tarde, orar de noite. Ler a palavra, assistir pregação, aquilo que vai alimentar a sua vida espiritual. Porque eu vou perguntar uma coisa para você. O Facebook a gente só vê de noite? O Instagram a gente só vê de tarde, tem a hora certa para ver? Ou o celular fica na mão da gente, a gente está lá de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Olha, tem gente que às vezes não entende esses mistérios. O videogame está ligado de manhã, de tarde, de noite, e às vezes atravessa a madrugada. Eu falo isso porque já fiz muito isso. Então, o salmista está dizendo, de manhã, ao meio-dia e de noite. Vamos encerrar aqui a pregação lendo de novo o Salmo 55, mas vamos ler um pouquinho mais dele. Vamos para casa hoje aprendendo algo de Deus, irmãos? Glória a Deus. Olha só que forte é esta palavra. Salmo 55, e eu vou ler o versículo de número 16. Ele vai dizer: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da guerra que me moviam, pois que eram muitos contra mim. Oh meu Deus, um homem era perseguido, nós estamos falando de Davi, era tanta perseguição, mas quanto mais perseguiam, mais ele orava. E ele diz ainda, Deus ouvirá e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco temem a Deus. Puseram as suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança, e a sua boca era mais macia do que a manteiga, mas o seu coração guerra, e as suas palavras eram brandas como o azeite, todavia eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te susterá, nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Glória, glória a Deus. Confia no Senhor. Entrega a tua vida, os teus planos, consagra a tua família, ora pela família, ora pelos teus sonhos, pelos seus projetos. E você vai ver que tudo que você colocar a mão vai abençoar. Sabe por quê? Porque o Senhor vai adiante de ti de manhã, vai adiante de ti de tarde, vai adiante de ti de noite, vai diante de ti de madrugada, e quando você estiver dormindo, Ele vai continuar trabalhando, porque Ele não para. O Salmo 121 diz que Ele não cochila, que Ele não dorme, ou seja, 24 horas por dia, o Senhor está olhando por você, olhando para você. Então, irmãos, vamos buscar mais esse Deus, vamos orar mais, vamos nos debruçar mais na palavra, vamos tentar provocar em nós mesmos um maior interesse pelas coisas de Deus, e naturalmente, tudo que nós fizermos será abençoado, porque aquele que põe como prioridade, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Você recebe essa palavra hoje, dando glória a Deus? Fica de pé e aplaude a Jesus, ao Espírito Santo e ao Pai, por esta reunião, por este culto.
Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Quais são os seus problemas, suas angústias? Filipenses 4, versículo 6. A Bíblia Sagrada diz: em tudo sejam conhecidas diante de Deus, com orações e súplicas e ações de graças, as vossas preocupações. Gostaria que você aproveitasse sim este momento para orar, para pedir, para agradecer, mas que tudo que você fez aqui hoje se torne algo comum para você lá na tua casa. Glória a Deus. É como eu disse numa live alguns dias atrás, irmãos, que às vezes a pessoa fala: é tão difícil louvar lá na igreja, porque o irmão é desafinado, porque a irmã é desafinada. Meu irmão, então vai lá para o teu quarto, liga o YouTube, que a gravação que a pessoa fez no estúdio está afinadíssimo, não tem um desafinado. Aí você põe lá, vai ouvir o louvor afinadíssimo, e louva a Deus lá no teu quarto. O que o Espírito Santo está falando com essa igreja hoje é: tenha mais vida com Deus fora da igreja. Sua salvação não está determinada no ir à igreja. E olha que eu sou pastor, e sendo pastor, teoricamente, eu teria que fazer o trabalho contrário, convencer você que estar na igreja é o que vai mudar a tua vida. Tem muita gente que está dentro da igreja e a vida não muda. É a sua comunhão com Deus diária que vai fazer a sua história mudar. Amém? Oremos ao Senhor. Glória a Deus. Santo, santo, santo. Santo Deus de Israel e Todo-Poderoso. Senhor, há muitas angústias que nós vivemos no dia a dia. Mas eu vi a tua palavra, o salmista, dizer no Salmo 55, que conforme havia perseguição, inimigos se levantando, ele dizia: eu invocarei ao nome do Senhor. Nós vivemos hoje uma dependência da oração dos outros tão grande. Nós vivemos hoje um cristianismo ensinado sobre a dependência. Membros de uma igreja que praticamente são doutrinados a achar que são dependentes da oração do pastor, quando na verdade o princípio é: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai que te vê em secreto. Oh Jesus maravilhoso, que me viu hoje pela manhã, lendo a palavra, orando, no banheiro, no quartinho. Oh Espírito Santo, que confirma o poder da tua palavra. Senhor Deus bendito e Deus todo-poderoso, Jesus ensinava no templo, está escrito no Evangelho de Lucas. Ele ia lá no templo, era para ensinar. As pessoas iam ali para aprender. Senhor, levante nesta igreja homens e mulheres que têm o desejo de ir à igreja para aprender no templo. O salmista também escreveu: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa habitar na casa do Senhor por longos dias e aprender no seu templo. O templo é lugar de aprendizado, em casa é lugar de comunhão. Oh glória, glória a Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, nós te agradecemos por todos os milagres, nós te agradecemos porque até aqui a tua mão foi conosco, nós te agradecemos, Pai. Sim, na igreja nós te louvamos, mas também eu te louvo lá no meu quarto. Sim, eu canto louvores na igreja, mas também lá na minha casa tem cânticos espirituais. Oh Deus maravilhoso, que esta essência nós venhamos viver e meditar na tua palavra, de manhã, de tarde, de noite, para nos tornarmos árvores frutíferas,
plantação do Senhor, árvore plantada junto ao ribeiro de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará, suas folhas não caem, suas folhas não secam, porque ela está plantada junto ao ribeiro. Oh Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui nesta noite para te adorar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, aleluia. Senhor, entregamos a Ti em oração as nossas dores, as nossas queixas, as nossas preocupações. Senhor, os boletos a serem pagos essa semana, as contas a serem pagas essa semana, as preocupações do trabalho que já vão começar amanhã, segunda-feira. Nós consagramos, entregamos a Ti em oração, mas crendo que, confiando no Senhor, a Tua mão será conosco. Pai, nós Te pedimos, esteja conosco, vá diante de nós, amanhã de manhã, também à tarde, também à noite. Ó Senhor, que nós também venhamos separar momento para orar na madrugada. Orar de madrugada. Há quanto tempo não levantamos de madrugada para orar? Há quanto tempo não ouvimos o Teu chamado? Ou quando o Senhor nos chama, nós abrimos os olhos e voltamos a dormir novamente? Senhor, nós queremos andar contigo, queremos as Tuas bênçãos, queremos o Teu poder, queremos a Tua mão, mas buscamos tão pouco. E o Senhor diz na Tua palavra: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.